Olá, irmãos, como vai? Continuando a falar a respeito das duas casas de Israel, né? Eu quero dizer que o último vídeo que a gente fez, a gente falou a respeito de Noé e os 3 filhos dele, aí Nimrod e também com a construção da Torre de Babel, né? E enfim, dali vem a Babilônia, e Nimrod ele construiu não só Babel, mas também Nínive, né? Enfim, que é a capital da Síria, que a gente sabe que a Síria vem de... Bom, a gente sabe aquela descendência ali, né, irmãos? Eu não quero falar deles hoje, né? Não quero falar de Assur, não quero falar do Egito, né? Eu quero falar a respeito da descendência que Deus estava estabelecendo, porque não se cria uma nação em um dia. Porque alguns podem dizer assim, por que Deus não criou já todos os filhos aí, tudo, né, de uma vez? Porque não tem como, porque não se cria uma nação em um dia. Está escrito isso, né? O próprio Senhor até que disse isso, né? Então, quando a gente falou lá de, né, Noé, depois os 3 filhos, Jafé, Sem, Cã, e a gente sabe que depois eles acabaram prevaricando, até depois lá de Noé, o 10º depois de Noé foi Abraão. Aí começou Deus lá, né, lá na terra de Ur dos Caldeus, Deus retirou, né, chamou o nosso pai Abraão, o pai da fé, o pai Abraão, chamou ele e disse para ele, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E ele, né, demonstrando fé e obediência ao Senhor, ele seguiu em frente. E Deus fez uma promessa para Abraão. Todos nós sabemos, tanto que o nome dele era Abrão e o nome da esposa dele era Sarai, né? Abrão significa pai exaltado, né? Sarai significa amarga, e Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que Abraão significa pai de uma grande nação, e de Sarai para Sara, né? E Sara significa princesa, né? Então Deus fez uma promessa para Abraão e disse para ele assim, né, olhe para o céu e vê se você pode contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Olha para a terra e veja, né, para as areias do mar, né, a sua descendência será maior do que elas, né? Então quando Deus diz assim que a descendência de Abraão seria mais do que areia, mais do que os grãos de areia, Deus estava fazendo menção à descendência física, a descendência consanguínea de Abraão. Realmente ela se espalhou para todos os lados, realmente, a gente sabe disso. Mas ele disse também que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, já fazendo menção aos filhos de Deus que um dia seriam salvos, amém? Então essa promessa que Deus fez para Abraão, Deus estendeu para Isaac, Deus depois estendeu para Jacó, fez a mesma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, contanto que acrescentou algumas coisas, né, para os 2, né, subsequentes, né, Abraão, Isaac e Jacó. E em Jacó surgiu as 12 tribos, então teve os 12 filhos de Jacó, né, e uma filha chamada Diná. Mas quem conta como povo de Israel são os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, antes mesmo de ir lá passar aqueles 400 anos no Egito. Por quê? Porque quem foi para o Egito primeiro foi José, e José é um dos filhos de Jacó. Então, quem é o povo de Israel? É o judeu? Não, são os 12 filhos de Jacó, amém? Que inclusive um deles é Judá. Né? Então Judá é um dos filhos de Jacó, né? Que, bom, diga-se de passagem, foi Judá que quis, né, jogar José dentro da cova, amém? Judá é o Judazão, e ainda Deus disse, né, que ele é o leão da tribo de Judá. Então, aí foi Judá também que vendeu José para o Egito, tá? Judá, olha, então, e quem foi que, Judá vendeu José para o Egito por preço de moedas, umas moedas de prata, acho que foi 20. Mas o outro Judá, que a gente chama de Judas, né? Então o outro Judas vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata. Porém, bom, o que eu quero chegar é aonde? Que Deus fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, que a descendência deles seriam, né, que Abraão seria pai de uma grande nação,
e uma multidão de nações. Percebe? Então não é só uma nação, né? A promessa feita para você será pai de uma grande nação. Sim, será pai de uma grande nação e de uma multidão de nações. E como que vai acontecer dele ser descendente, né, o pai de multidão de nações? Sendo que nações não nascem de um dia para o outro, precisa de dias recorrentes, de anos, séculos, até milênios, né? Aí aconteceu de chegar em Efraim. Quem é Efraim? É um dos filhos de José. Quem é José? É um dos filhos de Jacó. Né? José foi aquele que foi vendido por Judá e foi para o Egito. E lá no Egito ele teve 2 filhos, os 2 filhos dele chamados de Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, Efraim era o segundo, né? Porém, como aconteceu já das outras vezes, né, Deus escolher não o primogênito consanguíneo, mas sim aquele que merecia a primogenitura, né, aconteceu a mesma coisa lá quando Jacó, à beira da morte, né, ele vai dar a bênção para os 2 filhos de José, que havia nascido lá dentro do Egito. Então, quando Jacó estava à beira da morte, ele chamou os filhos de José, né, e José levou eles lá, né, para Jacó abençoar. Jacó colocou Manassés, como ele é o primogênito, é o mais velho, colocou a mão direita, né, de Jacó, e daí Efraim ele colocou a mão esquerda para Jacó dar a bênção. Mas quando ele foi dar a bênção, imagina o que aconteceu. Aconteceu isso aí que eu vou te mostrar agora. Amém? Pois é isso aí que aconteceu. E agora eu vou mostrar para você qual foi a bênção que Deus deu para Efraim. Porque é esse o plano de Deus. O plano de Deus é relacionado a Efraim. Por quê? Porque Efraim, ele futuramente ia encabeçar a tribo do norte, que teria 10 tribos. Então, mas começou com quem? Com um dos filhos de José, chamado Efraim, que sanguineamente ele não era o primogênito, mas profeticamente sim, é aquela bênção trocada, né? Então vamos ver, eu vou gravar agora a tela do meu telefone e vou te mostrar qual foi a bênção que Deus deu para Efraim e qual é a relação que nós temos agora para nós, amém? Porque ela chegou até Pedro e agora de Pedro respingou em nós, né, e chegou até nós. Eu vou então, não sai não, né, não sai daí não, vamos ver como foi a promessa de Deus para Efraim, amém? Vou gravar então agora a tela. Amém? Então aqui, nós estamos aqui em Gênesis capítulo 48, versículo 16. Aqui, né, é onde aconteceu, né, o fato, né, de chegar o momento de Jacó abençoar os 2 filhos de José. Eu estou pulando tudo aquilo que aconteceu, né, com José. Né? A gente sabe que José foi vendido, né? Tudo aquilo que aconteceu entre ele foi preso entre ele e depois também teve aquela refrega dele com a mulher de Potifar, ele saiu vencedor de todas ali, né? A melhor tipologia de Cristo é José, né? Você não vê nenhum pecado de José, né? Mas olha só, quando ele leva os 2 filhos dele para Jacó abençoar, dar aquela bênção, e Jacó sabe como que é bênção, né? Ele foi, né, Esaú vendeu para ele a primogenitura, Esaú não estava nem aí para a primogenitura, enquanto Jacó não, eu quero primogenitura a todo custo, e ele sabia o valor da primogenitura. Então, assim como aconteceu lá com o vô dele, né, com o pai dele no caso, ou o tio dele, né, Esaú não foi no caso não foi ungido, mas sim não foi Esaú, mas não foi entre Isaac e Ismael, em vez de ser Ismael foi Isaac, né? E no caso de Jacó, dele mesmo,
em vez de ser Esaú, foi ele, e agora ele tem diante dele duas pessoas também, os dois filhos de José, né? Um chamado Manassés e outro Efraim. Mas o que significa a palavra Efraim? Efraim significa frutífero, aquele que dá fruto, ou duplamente frutífero. Aí, a hora que ele vê esses dois meninos, e aí José coloca o Manassés na mão direita, Efraim na mão esquerda, e Jacó, já cego, né? Ele estava cego fisicamente, ele cruza a mão. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E ele diz isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, no 16, ó. Opa, aqui, ó. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome. Tá vendo? Por que a turma, vamos chamar assim, por que a turminha, né, de Efraim, né, as 10 tribos, a tribo do norte, por que a tribo do norte é chamado de Israel e a tribo de Judá, que é Judá e Benjamim, né, e um pouco de Levita, por que eles são chamados de os judeus? Né, a tribo de Judá, porque por conta dessa mensagem aqui, ó, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome. Qual era o nome de Jacó? Israel. Israel lutou com Deus, Jacó lutou com Deus e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Não aquele que luta contra Deus, mas sim aquele que luta com Deus. E ele segue dizendo assim, ó, né? Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. Agora, olha aqui, a promessa que foi feita a Abraão, a Isaque e a ele próprio, ó. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Criar, olha só a promessa que é feita para Efraim, que ele vai se multiplicar no meio da terra como peixe na terra. Uau, irmão, dá para fazer a conexão perfeita lá quando Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, mas você será pescador de homens, pescador de almas, né? Por isso que, né, Deus separa as 12 tribos, a casa de Israel, fica em 2 casas de Israel, com a promessa de restaurar, a gente ainda vai ver isso, mas qual era o objetivo? Era que as 10 tribos, né, de Efraim, que é esse pessoalzinho aqui que está recebendo a promessa, a bênção, né, a sentença, né, que esse pessoal ia se multiplicar no meio da terra. As 10 tribos iam se misturar, né, se transformando nos samaritanos, nos gentios e todos quanto aceitarem o nome do Filho de Deus, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Começou a entender por que essas promessas? Peixe em cima da, multiplique-se como peixe em multidão no meio da terra, né? Então faz sentido agora por que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou fazer você pescador não de peixe, mas de almas. Amém? Deus abençoe, meu querido. Se inscreve aí, por favor. E se você concorda com o que eu falei, faz um comentário e dá esse vídeo de presente para alguém compartilhando. Amém? Deus abençoe, meu querido. E que tudo seja feito para a honra e glória do nome dele. Amém.